Olá! Nessa aula vamos falar sobre biomas. Esse conteúdo é específico da disciplina Elementos de Ecologia e Conservação. Essa aula é mais ou menos um resumo do conteúdo abordado dessa disciplina. Quem quiser se aprofundar, existem áudios dessa disciplina disponível na descrição do vídeo. Para a gente falar sobre biomas, devemos entender sobre as formações vegetais na Terra, em que o estudo da biogeografia, ele estuda a distribuição ecológica, geológica, paleológica, modificações históricas do clima e geografia e distribuição das espécies nesses espaços do planeta. Todos esses componentes para ter uma noção de como esse local é formado. E existe também problemas potenciais, que a primeira, a influência de ancestralidade local das espécies, não só de animais, mas também de plantas. E a segunda é a história e a biogeografia, que também afetam a diversidade das espécies. A história da localidade, a distribuição que ocorre nesses locais podem afetar a diversidade das espécies. E os fatores de distribuição são estes: abrigo, competição, regional dos climas, organização da vegetação, predação, obtenção de recursos e acasalamento. Todos esses fatores, eles podem influenciar na distribuição, além do bioma, como também das espécies. E os critérios de distribuição da vegetação. Para a gente entender melhor, dependendo do bioma, existem formas de crescimento. Existe o caso das árvores, que existe um tronco principal e diversas ramificações. Existem os arbustos, que são plantas lenhosas e estão mais próximas do solo, diferente das árvores que podem possuir alguns metros de altura. E as ervas, que não têm estrutura lenhosa, estão próximos do solo. As lianas, que são plantas trepadeiras em outras árvores, mais em árvores, exemplo, e as epífitas, que servem de outras plantas. Aí vamos ver cada uma delas. As árvores, tronco e ramificações, os arbustos, que são pequenos, mas também são lenhosas, as ervas, que não são lenhosas, as lianas, que fixam em árvores, e as epífitas, que são essas que se alimentam de outras plantas. E o tamanho e estratificação dessa vegetação. O predomínio da forma biológica vegetal, ela pode ser determinada de florestas, que é o conjunto de copas, é predominante de árvores. Existe as pradarias e campos, que são distribuídos de ervas, e as savanas, que são constituídas mais de arbustos. Aí veja, no caso da floresta, é o conjunto de árvores, no caso da savana, é mais um conjunto de arbustos, e pradarias é mais um conjunto de ervas, mais ou menos isso, e as tundras são pouca vegetação. E também existem outros fatores para identificar a distribuição da vegetação, que é o grau da cobertura, a luz que bate no solo, verificar a quantidade e a qualidade de luz no solo, e também a distribuição de água das copas até o solo, se existe muita ou pouca água nesses ambientes. A periodicidade vai verificar a situação que repete após um determinado tempo, ou medida semelhante a esta, como a distância e outros fatores. E a produtividade, que é a variação de biomassa, qual é a vegetação, quais os seres vivos que estão nesse ambiente. E para a gente se situar, os biomas é formação de vegetais, que é determinado pela distribuição de precipitação, ou seja, pela chuva, concentração de chuva e a massa de ar atmosférico nesse ambiente. Então, vamos situar alguns exemplos de biomas. Nós não vamos nos aprofundar, mas só vamos falar alguns conceitos chaves para vocês entenderem qual é o padrão de cada bioma.
Se for aprofundar esse conceito, eu indico escutar alguns áudios dessa disciplina que está na descrição do vídeo. Aí o deserto, ele possui pouca precipitação, ou seja, pouca concentração de chuvas, existe escassez de chuva, existe baixa produtividade, ou seja, existe pouca vegetação, e existe desertos que são quentes, que equivale a acima de 50 graus Celsius dias, e também existe desertos frios, que são inferiores a 18 graus Celsius dia. E as plantas que são situadas nesses locais, elas são acumuladoras de água e elas possuem espinhos e escamas. Esse é o exemplo do deserto. Na tundra ártica, ele possui um elevado número de indivíduos e esse bioma ele não possui árvores. É baixa concentração desse tipo de vegetação. E os invernos são longos, frios e rigorosos, e os verões são curtos e suaves. Os ventos são intensos, existem poucos insetos nessa região. Esse é o exemplo da tundra ártica. No caso da pradaria, ou chaparral, a vegetação natural é a partir de gramíneas e leguminosas. O clima é o úmido continental e ele é utilizado mais para o cultivo ou pasto. O exemplo de cultivo é milho, trigo, arroz, cereais. E esses locais são modificados pelo homem por conta desse cultivo, desse pasto que ocorre nessas regiões. E no sul do Brasil, existem chuvas de verão e os invernos são secos, frios e prolongados. E também esse ambiente também é chamado de pampa, no sul do Brasil. Esse é o exemplo da pradaria. No caso da savana, o clima é tropical seco, as árvores possuem troncos retorcidos e baixas, mas no caso do cerrado. E no Brasil, não é tão específico a savana, mas tem a característica do cerrado e da caatinga. Mas, em outras aulas, vamos falar sobre o cerrado e caatinga especificamente. E as estações climáticas nesses locais são invernos secos, entre maio e setembro, e o verão chuvoso, que ocorre precipitação anual entre outubro e março. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo da savana. Do cerrado são troncos retorcidos e da caatinga são locais secos, em que a vegetação suportar ambientes secos, como o caso dos cactos e algumas árvores com barriga d'água, que acumulam uma grande concentração de água. E as florestas de coníferas ou taiga, conífera lembra de cone. Então vamos ver por que esse nome é chamado de floresta de coníferas. Aí os animais situados nessas regiões são urso pardo, lobos. A vegetação é constituída de pinheiros abertos e essa vegetação de coníferas são localizados na América do Norte e Eurásia. E eles possuem mais radiação do que a tundra, que a gente vimos anteriormente, que possui pouca vegetação. E o verão é longos e degela o solo, e o inverno são curtos e existe queda de neve. Esse é o exemplo da floresta de coníferas. As árvores parecem cones. E no caso da floresta caducifólia ou temperada, a vegetação apresenta variação sazonal. Aí sazonal é referente a temporário, que é mais específico de estações ou épocas do ano. Assim, no caso do período de inverno, as folhas dessa vegetação caem. Por que as folhas caem no período de inverno? Para evitar perda de água. A vegetação varia entre carvalho, pinheiro, castanheiros. Esses são os tipos de árvores mais comuns nessas regiões. E os animais, nesses períodos de inverno, uns migram e outros hibernam. Esse é o exemplo das plantas caducifólias. Elas perdem
as suas folhas no período de inverno para não perder uma certa quantidade de água. E é só isso. Isso foi um pequeno resumo dessa aula. Quem tiver interesse de aprofundar os conhecimentos, tem o áudio dessa disciplina que está na descrição do vídeo.